Boa noite a todas. Oremos. Senhor nosso Deus Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, mais uma oportunidade que temos a honra de estudar a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito seja conosco, dando sabedoria e conhecimento em nome de Jesus. Amém. O áudio tá bom aí para vocês? Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Inimigo eu fui, mas tudo lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Amém. A gente vai falar desse tema aí, ó. O que Jesus ensinou sobre a salvação. A gente sempre tem focado aqui nos ensinos de Jesus. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o que Jesus falou sobre a salvação. Talvez você me pergunte, mas salvo do quê? Do que a gente vai ser salvo? Do que precisa ser salvo? Já que Jesus ensinou um pouquinho sobre salvação. E a pergunta que eu te faço é, você está satisfeito com o mundo que a gente tem vivido? Talvez esse momento represente muito bem sobre aquilo que a gente precisa ser salvo. Porque a gente percebe que o mundo inteiro está virado de cabeça para baixo por conta de um vírus. As coisas não são como a gente gostaria que fossem.
Pelo contrário, estão tão distantes do ideal que parecem que não há controle, sabe? Não há ninguém que cuide. E quando eu pergunto, salvos de quê? É salvo exatamente disso que a gente vive hoje, dessa bagunça, da violência, das mentiras, da bagunça. É salvo exatamente de momentos como esses. Alguma coisa aconteceu para que a gente chegasse no ponto em que estamos hoje. A Bíblia descreve essa coisa como a entrada do pecado no mundo. Por quê? Porque quando a Bíblia fala de início do nosso mundo, ela fala de um mundo que era perfeito. Deus havia criado esse mundo e havia criado de maneira perfeita. É assim que a Bíblia descreve. E se o mundo era perfeito, não havia nada de ruim, não havia nada fora do lugar. Não havia nem doença sequer, quanto mais uma pandemia. Só que esse mundo perfeito, ele fora destruído. Alguma coisa atrapalhou a ordem natural das coisas. E isso a Bíblia descreve como a entrada do pecado. Lá em Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, conta exatamente essa história. A história da criação, de como Deus criou tudo de maneira perfeita e de como havia uma escolha para o homem. O homem poderia viver naquele mundo que Deus havia criado, no mundo perfeito, ou o homem poderia escolher outros caminhos. Tá? Existia a escolha desde o início dos tempos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa escolha nos estudos que virão a seguir. Mas hoje eu queria focar com você exatamente nisso. Salvos de quê? Salvo exatamente dessa quebra desse plano original. A gente precisa de salvação porque o mundo que a gente vive é tão diferente do plano original. O mundo que a gente vive é tão louco, é tão ruim, nos oferece tantas coisas que a gente não gostaria de passar, que a gente precisa que mude. E a salvação é exatamente essa mudança que ele nos oferece, sabe? É a libertação do pecado que entrou. Quando a gente renunciou o plano de Deus e escolhemos viver no cenário em que vivemos hoje, a Bíblia se refere a isso como a entrada do pecado, a renúncia de Deus e as nossas escolhas, as nossas vontades por sobre as escolhas do próprio Deus. Então, quando a gente coloca salvação, a salvação que a Bíblia descreve é exatamente um retorno do plano original de Deus, da perfeição que ele nos oferece. Salvos de quê? Salvos da nossa própria vontade, das nossas próprias escolhas ruins e do retorno do plano original de Deus. Mas quando a gente fala em pecado, qual a situação humana após o pecado? A Bíblia também não diz isso. Essa imagem aí talvez reflita um pouco da nossa situação hoje. Porque é um poço fundo e a gente consegue olhar lá em cima do poço a saída. Mas a gente não tem condição de sair desse poço, do fundo desse poço. E parece que a gente atingiu o fundo desse poço, né? Imagina uma pandemia mundial, imagina corrupção para todo lado, imagina maldade e mais maldade humana. Hoje mesmo, um país que é vizinho de outro país, a Coreia do Norte, bombardeou uma instalação de paz que fora criada pela Coreia do Sul para que eles tentassem se entender. Mas eles simplesmente não conseguem, porque o mundo que a gente vive hoje é um mundo violento, é um mundo de desentendimento. E a Bíblia cita um pouquinho qual a condição humana depois do pecado. Gênesis capítulo 6, versículo 5, você pode acompanhar aí na sua Bíblia também, ou na tela aqui do seu computador. Está dizendo assim, ó, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Percebe que descreve um pouquinho do que a gente tem vivido hoje?
Parece que a gente sempre escolhe o que é ruim. Ou a gente sempre escolhe o que é egoísta. A gente sempre escolhe o que beneficia a gente, mesmo que isso custe um malefício para a pessoa que está do nosso lado. Isso a Bíblia descreve como uma característica da entrada do pecado. No plano original não existia, mas hoje existe. Salmo 51, versículo 5 diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Porque no mundo que a gente vive é um mundo de pecado. Porque o cenário que a gente vive já é um cenário de pecado. Perceba que pecado não é uma ação ruim que eu faço, não é simplesmente isso. O pecado é a condição humana depois de recusar do plano original. Está conseguindo entender? Está conseguindo captar essa ideia? Qualquer dúvida, você pode abrir o seu microfone e pedir, para aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E a gente vai conversando. Ou então você pode vir depois no nosso privado, no nosso grupo, e ir conversando um pouquinho sobre tudo que a gente vai passando aqui, tá bom? Mateus capítulo 15, versículo 19, continua dizendo um pouquinho sobre a condição do homem depois do pecado, porque ele diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Aí está dizendo o seguinte, ó, a condição do homem é tão ruim que do seu coração só saem coisas ruins. É claro que o ser humano hoje é capaz de fazer boas coisas, não é verdade? A gente escuta algumas histórias, tem uma mulher que achou uma mala com dinheiro numa rodoviária e entregou para o seu dono, por mais que ela precisasse. A gente vê pessoas que salvam animaizinhos que caem em um canal, em um rio poluído ou em um bueiro. A gente vê ações boas do ser humano. Então, por que a Bíblia está dizendo que só sai coisa ruim da gente? Por que a Bíblia está dizendo que só saem coisas ruins do coração do homem? Tem uma explicação, tá? É que o que a Bíblia está falando aí é o seguinte: depois que houve a entrada do pecado no mundo, o coração do homem se distanciou daquilo que Deus havia nos criado para viver, sabe? Deus nos havia criado perfeitos para viver num mundo perfeito. Deus nos havia criado com uma inclinação para o bem. Até porque a Bíblia, lá no início, também diz que o homem fora criado em imagem e semelhança de Deus. E quando ele fala em semelhança, ela diz que a nossa índole era igual à índole de Deus. E a Bíblia também diz que Deus é completamente bom. Quando a gente se distancia desse plano, então a gente começa a querer praticar coisas ruins, a ter desejos ruins, porque a gente se distancia daquilo que é completamente bom. Sabe? Então, hoje, o que a Bíblia nos diz é que nós estamos tão distantes do plano original de Deus. A maior parte de nós estamos tão distantes do próprio Deus que é impossível ser semelhança daquele a quem nós não enxergamos. Ser semelhança daquele a quem nós não conhecemos. Lá no primeiro estudo, a gente falou um pouquinho que Jesus e os seus ensinos eram base para muitas das coisas boas que nós vivemos na nossa sociedade. Inclusive, base para muitos dos direitos que nós conhecemos hoje como direitos humanos. Isso reforça essa nossa conversa, reforça na nossa conversa aqui que o pecado é o distanciamento de Deus, é a nossa condição de estarmos distantes de Deus. E por isso a Bíblia nos diz que somos ruins, porque estamos distantes de Deus. Mas se a condição do ser humano é essa, então a gente precisa de alguma coisa, a gente precisa que alguma coisa mude para que a gente possa de novo realizar coisas boas, para que a gente possa de novo estarmos próximos de Cristo. Alguma coisa precisa mudar, alguma coisa precisa acontecer. E aí o que acontece? Um plano foi estabelecido por Deus. Para o quê? Para a nossa salvação. Para mudar a nossa condição. João 3,16 talvez seja um dos versículos mais famosos de toda a Bíblia. Muitas e muitas pessoas sabem de cor, até mesmo as pessoas que não têm tanta proximidade da Bíblia.
Porque diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O plano era esse, sabe? E você já escutou falar, nós vivemos num país que é majoritariamente cristão. Então, talvez você já tenha escutado a história de um Deus que abriu mão de tudo para entregar a sua própria vida para que nós tivéssemos possibilidade de salvação. Mas por que precisou ser esse plano? Por que o plano precisou ser exatamente o de Deus entregar a sua vida? É que a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Percebeu? No plano original de Deus, não existia morte. No plano original de Deus, a vida não terminava. Quando a gente recusa esse plano, esse indivíduo estranho, essa ação, sabe, essa parte da vida que não havia antes, agora passa a fazer parte do nosso cotidiano. A morte que antes não era conhecida, agora passa a ser conhecida. O homem não vive para sempre, mas o homem cresce, o homem envelhece e o homem morre. É assim que a gente aprende na nossa aula de ciências. E é assim que a gente tem vivido hoje. Só que essa morte, ela, e como muitas pessoas dizem, né? A morte, ela é exatamente o fim da vida. E se o plano original era a vida que nunca acabasse, o plano distorcido agora era uma morte que nunca terminasse. Sabe? Uma vida que não continuasse. Então, por que a gente precisava de salvação? Porque a gente precisava de uma oportunidade para ter vida. A gente precisava que alguém pagasse o preço do distanciamento, o preço do pecado, para que a gente pudesse ter vida. O plano de Deus foi exatamente esse: pagar o preço com a sua própria morte, para que a gente pudesse viver em seu lugar. Por isso que termina, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha vida e vida eterna. Só que Cristo já morreu. Por que a gente continua morrendo? Por que a gente não vive para sempre? É exatamente aí que entram as nuances desse plano. É que a vida eterna prometida não é uma vida eterna para agora, mas é uma vida eterna quando todo o seu plano se concretizar. O plano de Deus é um plano detalhado. Ele nos criou, sim. Ele conduziu todo um povo, conduziu toda a vida na Terra a perceber que existia um Deus que se preocupava com ele. Só que era muito difícil para a gente enxergar um Deus que se preocupava com a gente. Então ele teve uma ideia. Tá, eu vou me mostrar como o Deus amoroso e pessoal que eu sou através do meu filho Jesus. E o meu filho Jesus não só vai mostrar quem eu sou, como ele pagará o preço para que essas pessoas tenham vida novamente, para que essas pessoas possam novamente retornar ao plano original. Então, Cristo veio a esse mundo, Cristo pagou o preço da nossa morte, entregando a sua própria vida, e Cristo venceu a própria morte para que a gente pudesse viver. E já já a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, porque parece uma história muito louca. À primeira vista, parece uma história tão surreal que a gente não consegue aceitar que um Deus, dono de tudo, pudesse vir até esse mundo se entregar só por mim e por você. Mas a Bíblia nos diz, e a gente vai descobrir de maneira mais profunda, que Cristo fez isso por cada um de nós, para que a gente pudesse ser salvo, para que a gente pudesse ter vida eterna no momento em que Ele retornasse para finalizar com chave de ouro o seu plano. E a gente vai percorrer durante esses dias
todo o seu plano, mostrando exatamente aquilo que esse plano diz que vai acontecer. Então, qual o plano estabelecido para nos salvar? Jesus veio e pagou o preço, que era meu. Ele morreu em meu lugar, para que eu, que cresce nesse sacrifício, pudesse ter vida eterna. Só que, depois que Cristo morreu, do que depende a minha salvação? Eu já estou salvo, eu tenho que fazer alguma coisa? Como é que eu sou salvo? E o que a salvação depende? A salvação depende dessa palavra aí que está na imagem. Depende de fé. Gálatas 2,16 diz o seguinte: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O que esse versículo está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte, ó, aquilo que você faz não te salva. Aquilo que você faz não te justifica. Mas a fé que você possui em Cristo, isso é suficiente. Quando você acredita que Cristo fez esse sacrifício para te salvar, então essa fé, essa crença te salva. Simples assim. É só aceitar. Tá vendo como é simples? É só aceitar a salvação que ele te oferece. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Não a prática, mas a fé, a crença. Tá, eu creio. E agora? O que acontece? Agora acontece justamente isso aí que está dizendo em Tiago 2,17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas espera aí, você falou que se eu acreditasse, eu estaria salvo. Como é que você está dizendo agora que eu tenho que fazer alguma coisa? Não é que você tem que fazer, mas é que quando você acredita que Cristo te salvou, então a sua vida começa a mudar. Sabe? Nem sempre eu tive essa crença de maneira real, sabe? Eu cresci num lar cristão. Eu cresci aprendendo que Cristo havia vindo a esse mundo, que Cristo havia entregado sua vida por mim, que Cristo havia feito tudo isso para me salvar, mas nem sempre eu acreditei que o seu sacrifício pudesse ser suficiente. Às vezes eu até tentava fazer alguma coisa de maneira a alcançar essa salvação, alcançar isso que Cristo quer me dar. Só que eu estava errado, porque eu sou tão imperfeito naquilo que eu tento fazer que eu nunca alcançaria a salvação por mim mesmo. Sabe por quê? Porque, olha, tem coisa boa que a gente faz. Eu falei lá no início, né? Tem coisa boa que a gente faz. E eu acredito que todas as coisas boas que nós fazemos por dois motivos. O primeiro motivo é porque nós entendemos que Cristo nos salvou. É porque, de alguma maneira, Ele está agindo no nosso coração. De alguma maneira, que nós estamos permitindo que Ele transforme a nossa vida. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o motivo mais comum pelo qual eu fazia boas obras. E até hoje. É o motivo mais comum que talvez a maior parte dos seres humanos fazem coisas boas. Reconhecimento. É porque nós esperamos, de alguma forma, que isso retorne para nós. Lembra que eu disse que o coração do homem era muito egoísta? Era tão voltado para si, que até ao fazer boas obras, o egoísmo entra em cena. A gente espera reconhecimento em algumas das boas coisas que a gente faz. Então só tem duas opções. Ou a gente faz uma coisa boa, porque a gente acredita que Cristo nos salvou, e porque Ele nos salvou, a nossa vida é transformada, é mudada, é modificada. E agora a gente retorna, na verdade, um pouquinho para o plano original. A gente retorna para a semelhança de Deus. A gente deixa que Ele nos transforme a cada dia. O segundo motivo é reconhecimento. A gente espera que as pessoas vejam aquilo que a gente faz. A gente espera que as pessoas reconheçam a nossa bondade.
O primeiro motivo te salva. Na verdade, é resultado da salvação. O segundo motivo só te faz feliz por um momento e mais nada. Tiago diz que assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Porque se você faz coisas boas, mas não tem a fé, não adianta de nada, é só reconhecimento. Mas se você tem a fé e não faz nada de bom, então significa que Deus não está agindo na sua vida, que sua vida não está sendo transformada. Então sua fé é tão morta quanto quem não tem, quanto quem não pratica coisas boas, porque a sua vida não está sendo transformada ou modificada. E tem muita gente, tá bom? Não é falando mal das pessoas, não, porque eu me incluo nessa condição. Mas tem muita gente que passa a vida inteira ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de Cristo, até mesmo pregando, e não faz uma coisa boa para agradar ninguém. Não faz uma coisa boa para ajudar ninguém. Tiago diz que é morta a fé dessas pessoas, sabe? Se você acredita em Deus e está ali pregando, e pode ser a pessoa que prega mais bonito no mundo inteiro, mas você não ajuda ninguém, então sua fé é morta. São só palavras bonitas. O cristianismo começa aqui, é no acreditar que Cristo te salvou, é no permitir que Ele transforme a sua vida nessa certeza, baseada nessa certeza de que você é salvo por meio de Cristo e de praticar as obras as quais Cristo praticaria, as quais Cristo praticou enquanto Ele viveu, sabe? É retornar um pouco para o plano original que Ele preparou para você. Imagina como o mundo seria bom se cada pessoa pensasse um pouquinho só no outro. Imagina como o mundo seria bom se cada pessoa ajudasse, mesmo que de maneira muito, muito pouca, as outras pessoas. Imagina se você e todas as outras pessoas do mundo começassem a dividir um pouquinho do que você tem com quem não tem nada. O mundo não seria muito melhor? Pois o cristianismo propõe exatamente esse tipo de mundo. O cristianismo propõe exatamente modificar todo mundo baseado na ideia de seguir a Cristo, baseado na ideia de permitir que Ele transforme a sua vida, porque você é tão grato por aquilo que Ele fez por você, porque você é tão grato pela salvação que Ele te trouxe, que isso não consegue ser interno, mas te modifica completamente, dos pés à cabeça, toda a sua vida. O cristianismo, se não for uma religião que ajuda, se não for uma crença que te transforma e te faz melhor, então não adiantaria de nada. Então não serviria de mais nada. O que Cristo propõe é isso. Qualquer coisa diferente disso passa longe dos ensinamentos de Cristo. Quando Cristo fala de salvação, Cristo fala que Ele veio, Ele fez por você. E aquilo que Ele fez por você transforma a sua vida, para que você seja alguém que faça por outras pessoas. Simples assim. Essa é a proposta. Quando a gente vê essa história aqui, a gente percebe muito bem do que Cristo estava falando quando ele ensinava sobre salvação. Lucas capítulo 19, você que está com a sua Bíblia aí, pode abrir a sua Bíblia. Para você que não trouxe a Bíblia hoje, pode trazer a Bíblia, tá bom? Dos próximos encontros, para que você possa acompanhar com a gente as nossas leituras. Então, e se você não tem Bíblia, eu já falei, pode entrar em contato com a gente também. A gente vai dar um jeito de te presentear com uma Bíblia, tá certo? Mesmo em época de distanciamento, a gente manda pelo correio, a gente manda por um Uber, a gente faz o que for preciso. Mas a gente quer te presentear com uma Bíblia, se você não tem. Então, pode entrar em contato com a gente. E se você já tem, você já deve ter aberto aí no livro de Lucas, no capítulo 19, e a história que eu queria ler para vocês é exatamente essa que começa no versículo 1. Diz assim: Jesus entrou na cidade de Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu.
que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu em sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Sabe o que essa história está dizendo? Essa história está dizendo o seguinte, para mim e para você. Olha, primeiro, todos nós somos pecadores. Todos nós hoje residimos nessa condição. O salmista disse, olha, nós nascemos em pecado. Mas essa história mostra que existe uma solução para nós. Essa história mostra que existe alguém que pode nos retirar dessa condição e nos salvar. Jesus olhou para Zaqueu naquele dia e falou: Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. As pessoas não entendiam e falavam: mas o Senhor vai na casa de um pecador? Pois, gente, Jesus, ele gosta exatamente de estar com os pecadores. Porque são pecadores que precisam de salvação. Só quem diz, olha, eu preciso de um Salvador, eu sou pecador, é quem precisa de Jesus. Então Jesus está justamente com esses que assumem os seus pecados, que assumem que precisam da transformação de Jesus, que assumem que precisam de salvação. Então ele foi na casa de Zaqueu naquele dia. Ele disse, Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. E depois de alguns minutos, de algumas horas de companhia ali com Zaqueu, Zaqueu ele olha para Jesus e fala, Senhor, eu sei que eu preciso mudar. Senhor, eu sei que eu preciso modificar os meus hábitos, modificar a minha vida. Tenho muito dinheiro. Sabe o que eu vou fazer? Vou repartir tudo com os pobres. E sabe, nem sempre eu fui honesto. Então, se eu roubei alguém também, eu vou devolver tudo que eu roubei e mais. Para que, de alguma forma, eu compense para essa pessoa. Jesus olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, hoje entrou salvação na sua casa. Sabe de quem Jesus estava falando? Dele mesmo. A salvação é exatamente Jesus. A salvação é Jesus abandonando o céu, abandonando toda a sua honra, poder e glória, vindo a esse mundo para entregar a sua vida. A salvação é através dele, por meio dele e somente por ele. Ele olha para Zaqueu e diz, a salvação entrou na sua casa, Zaqueu. Eu sou a salvação. E percebam que quando a salvação adentra, percebam que quando Jesus nos encontra, percebam que quando a gente permite que Cristo nos modifique, nada permanece da forma que era. Zaqueu gostava muito de dinheiro. Zaqueu havia roubado pessoas. Zaqueu havia negociado de maneira ilícita. Mas naquele momento, Zaqueu falou, eu não posso mais ser esse homem. Eu não posso mais ser egoísta. Eu não posso mais manter esse meu coração de pedra. Porque o que esse homem fez por mim me faz querer fazer por muitas outras pessoas exatamente o mesmo. O que esse homem fez por mim não me permite continuar sendo o mesmo, mas me modifica completamente. Quando a salvação entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Assim também é com a gente. Sabe? Porque Cristo veio, Cristo morreu por mim e por você,
Cristo disse, olha, filho, para você tem salvação. Cristo disse, ó, Ilma, eu estou fazendo isso por você. Falou, por você também, Nice. Estou fazendo isso para que você possa ser salva. Ô, Raquel, eu estou fazendo tudo isso por você, abandonando tudo para que você tenha essa oportunidade. Estou fazendo para te transformar, Mariane. Estou fazendo porque eu te amo, Vitória. Estou fazendo isso porque eu quero dar uma chance para você, Daniela. Eu estou fazendo isso porque eu quero transformar a sua vida, Mateus. Foi exatamente isso que Jesus disse quando ele veio a esse mundo e morreu numa cruz. Sabe? Aquela oportunidade nos deu a chance de salvação. Nos deu a chance de vivermos como salvos. Antes, a morte era só morte. Mas depois do Filho unigênito de Deus entregando a sua própria vida, a morte deixa de ser isso. Ela passa a ser um ponto de continuação, porque nós temos a oportunidade de vida eterna. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa vida eterna que Ele quer nos oferecer. Mas hoje eu quero que você entenda, existe salvação para você, Simbal, porque Cristo morreu por você. Existe salvação para você, Ilma. Cristo morreu por você também. Cristo morreu pela Ellen, pela Simone, pelo Adiael, pela Paulinha, pelo Vitor. Cristo morreu por mim. E pelo que Cristo fez por mim, eu não posso continuar o mesmo. Pelo que Cristo fez por mim, eu não consigo continuar a mesma pessoa. Mas eu preciso ser transformado. Eu preciso estar mais próximo da imagem e semelhança dele. Eu preciso ser cristão porque ele me transforma, porque ele me salva. Salvação é Cristo deixando tudo e vindo até você para te salvar. E por que tantas vezes a gente prefere fazer o contrário? A gente prefere buscar, a gente prefere fazer nada do que a gente faça nos salva. Porque tudo que precisava ser feito já foi feito por Jesus. Entenda isso. Você foi salvo por Cristo. Você foi salvo pelo sacrifício de Deus na cruz. E agora é permitir que a transformação dessa salvação atinja a sua vida. Você vai ser mais parecido com Ele. Você vai estar mais próximo dele. E é a melhor coisa que você pode adotar para a sua vida é essa proximidade com Deus. Eu não sei o que é que você gostaria de mudar em você, não. Mas se eu te dissesse qual o defeito que você gostaria de mudar, com toda certeza você pensaria em algo. Pois Jesus quer te transformar por completo. Não só o defeito que você acha que tem, mas Ele quer limpar todo o pecado da sua vida e te mostrar salvação real. Te mostrar algo diferente. Nos próximos estudos a gente vai conhecer bem mais sobre esse plano de Deus. E por isso, hoje, eu convido você a não desanimar. Convido você a não desistir. Convido você a continuar firme nessa busca pelos ensinos de Jesus, pelo que Ele quer te apresentar. Se você gostaria de aceitar a salvação que Cristo te ofereceu, se você gostaria de transformar a sua vida e se tornar mais parecido com Cristo, se você gostaria de continuar buscando os seus ensinos e conhecendo mais daquilo que Ele quer te apresentar, então eu convido você a fechar os olhos e fazer a próxima oração comigo. Se você aceita, feche os seus olhos nesse momento e vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelo aprendizado de hoje. O Senhor nos ensina que, por mais que o nosso mundo seja ruim, por mais que o nosso mundo seja mau, por mais até que a nossa condição seja pecadora, o Senhor nos ensina que existe jeito para nós. Um jeito que o Senhor realizou na cruz, nos salvando de nós mesmos, das nossas escolhas e das nossas maldades.
e nos dizendo, filho, tem oportunidade para você, tem salvação para você, tem transformação para você. Nós somos gratos, Senhor, por essa história. Nós somos gratos, Senhor, por essa certeza, acima de tudo, pelo aprendizado que adquirimos nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada um dos nossos amigos que participaram desse momento aqui. Que o Senhor continue cuidando de suas famílias, que o Senhor continue cuidando de suas vidas e cuidando em especial dessa decisão que eles tomaram de continuar conhecendo cada dia mais a tua palavra, os teus ensinos, aquilo que o Senhor quer passar para cada um de nós. Obrigado, Pai, por essas pessoas. Que o Senhor possa também, ó Pai, conceder uma noite tranquila, um dia tranquilo amanhã, e que na quinta-feira eles possam retornar a estar conosco, compartilhando esse momento bacana e aprendendo um pouco mais da tua palavra. Fica com cada um daqueles que estão aqui, fica com cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.